Nossa série Restinga Falante, papo reto, hashtag curto e grosso, nesse dia do trabalhador. 18 horas a gente falou com Wagner Coriolano, 19 horas com o coletivo Titanzinho, amo Titanzinho, do Ceará, às 20 horas com Fábio Restori, presidente do SATED. Agora, às 21 horas a gente falou com o professor Ângelo, trabalho muito interessante, muito importante. Com o EJA na Restinga, também é ator, tem uma companhia, um grupo de teatro em Porto Alegre. Dayana, legal. Vê se o som tá legal, eu vou te chamar quando vamos falar com a Dayana Santos. Tem um trabalho que é sanitarista e também ela é educadora social. A gente vai trocar essa ideia aqui no Restinga Falante. Depois a gente tem a Nainê, uma militante indígena do Mato Grosso, dominada da cultura indígena. E por fim, à meia-noite, na hora grande, a gente vai falar com o presidente do Conselho Municipal de Cultura de Canoas. Vou chamar ela aqui para nós começar esse papo retíssimo. Enfim, em maio a gente tem longamente uma turma que vai estar com a gente aqui. Tudo bom? E aí, tudo certo? Tá me Acho ouvindo que tá bom. bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Você tá muito bem o som e a imagem. Ótimo, ótimo. Então o nosso papo reto é papo reto mesmo. Bora. Já gostei do Bora nome. lá. E aí o curto e grosso a gente vai pro final, assim, é meio coisa meio campeira, assim, uma coisa meio coisa dos gaúchos que estão por aí, por outros estados. Mas assim, eu não ofereci nenhum mate para nenhum dos meus convidados, mas para ti eu vou oferecer um mate. Ai, eu aceito, aceito. Adoro. Tá? Pequena Nalu tá por aqui também. Vamos lá, eu gostaria que tu discorresse esses 20 minutos sobre o teu trabalho mais recente, que nós conversávamos em off, sobre, nas questões das mulheres. E aí eu acredito que tu pode até trazer para nós informações mais atualizadas. O que eu sei, o que nós estamos sabendo, e sempre soubemos, que são as pessoas que estão mais à frente de todos os processos. E nesse momento, acredito que não seja diferente. Tu pode nos falar o que de diferente, se tem algo diferente nesse momento de pandemia. André, eu quero iniciar te agradecendo a oportunidade. Acho que o espaço e a possibilidade nesse dia, que é um dia tão simbólico, tão importante. Pode ser um dia que, na verdade, é simbólico porque marca o Dia do Trabalhador, considerando que nós estamos aí sempre, né? Nessa linha de frente. Mas, em especial hoje, para mim é bem importante estar aqui trocando essa ideia contigo. Então, eu inicio já me apresentando, porque eu acho que é bacana. Eu sou educadora social, educadora popular já há bastante tempo, trabalho com população em situação de rua, mulheres em situação de vulnerabilidade, violência, entre outros recortes. E logo, assim que me formo enquanto sanitarista, também começo a trabalhar com essas políticas públicas de saúde. E por que eu trago isso como uma parte inicial? Porque justamente nesse processo de formação que eu começo a compreender melhor os espaços onde a gente transita, onde a gente mora, os espaços da cidade mesmo, como espaços possíveis de produção de saúde e que, por vezes, a gente acaba não considerando por não ter o conhecimento suficiente para fazer isso, né, meu velho? E nesse momento em específico, como tu já trouxe muito bem, eu estou à frente desse projeto, que é um projeto que é um fundo, na verdade, de combate à fome para as mulheres em situação de vulnerabilidade aqui no município. O que a gente tem feito aqui? A gente, na verdade, inicialmente, André, a gente organizou um coletivo de mulheres, é um coletivo da sociedade civil, nós somos pessoas... Na verdade, esse coletivo ele é composto por mulheres que são diaristas, eu coordeno como sanitarista, porque precisava ter alguém mais à frente, mas tem mulheres de todos os cantos da cidade e pessoas que se engajaram e, na verdade, toparam compor com a gente esse processo. Então, o interessante é pensar que é uma iniciativa que logo quando a gente pensou, era para arrecadar uma grana para atender entre 100 e 130 mulheres, chefes de família, mulheres que trabalham na catação, o pessoal da reciclagem, isso por conta já do trabalho que vem sendo desenvolvido para além da pandemia, né?
E o que acontece? Nós começamos a receber muitas doações. E também, ao mesmo tempo que recebem muitas doações, começamos a receber também muitos chamados, muitos pedidos de ajuda. Porque é um momento que quem não tem reserva, e a gente sabe que a maioria das pessoas trabalha e não tem essa reserva, então quem não tem reserva necessita desse olhar mais cauteloso, mais cuidadoso, principalmente porque as crianças estão em casa, serviço de convivência fechado, escola fechada, creches fechadas. Isso sobrecarrega quem? Aquelas pessoas que já não têm muita grana de sobra e que precisam, na verdade, que deveriam, né, já ter essas políticas públicas pensadas para além de uma pandemia, para além de um processo tão violento quanto esse, que também é um caos gerado diante de uma pobreza que já se apresenta aí desde sempre. Tu pode me interromper a qualquer momento, André, senão eu vou engrenar aqui e não vou falar. O papo reto é que tu engrene. Eu tô na perspectiva de tu engrenar. Então, bora lá, vamos lá, continuando. Então, inicialmente, pensando nessa entre 100 e 130 mulheres, começamos a receber várias doações e também aumentando a solicitação de pessoas pedindo ajuda. O que acontece? A gente amplia, pensando em atender minimamente com uma cesta básica, mas a gente recebe muitas doações, né? Então, já são roupas para criança, comida, e até o presente momento a gente já ultrapassou a meta de 500 mulheres atendidas, 500 famílias atendidas. Em grande maioria, mulheres negras, porque isso também é importante de falar, porque dentro de uma estrutura que a gente criou só para ter uma certa organização de quem está recebendo, quais os bairros que estão sendo atendidos, quais as ocupações, a gente está fazendo também esse quesito da raça-cor para ter autodeclaração, e a grande maioria, mais de 80%, são mulheres negras, chefes de família, que muitas vezes têm entre 3, 4 filhos e não têm a presença do companheiro, ou mesmo de uma companheira, mas enfim, são sozinhas, tocando a vida e criando esses filhos. Eu acho que isso é bem importante de falar, porque isso já vem deflagrando outras situações. E também a necessidade de pensar em outras políticas para além desse momento. Então, a partir do momento em que a gente se propõe a fazer isso, eu também não consigo pensar que seja só entregar a comida. Não é só isso. É para além. É a gente fazer uma avaliação mais cuidadosa, mais respeitosa, mais cautelosa deste momento, pensando também no depois, naquilo que a gente vai poder auxiliar. Talvez nós, enquanto coletivo, não possamos fazer muita coisa, mas a gente vai poder encaminhar. A gente vai tornar evidente um problema que está aí estrutural desde sempre. E o porquê que não está sendo pensado? E o porquê que não tem nada sendo proposto? E o porquê? E o porquê? E o porquê? Então a gente vai fazer justamente isso, já estamos alinhadas, e aí já tem outros coletivos que vêm se somando, aí tem outras parcerias que já vêm se organizando, aí já vem, inclusive agora bem recentemente, os cozinheiros do bem se somam a gente para também começar a levar comida para as comunidades. Na última semana, entre sábado, domingo e terça, até terça-feira, nós distribuímos 600 refeições nas comunidades. Então, isso também é importante, porque é uma forma de estar dignificando esse processo. Porque não adianta também a gente pensar, claro, a fome é urgente, é agora, é necessário que a gente pense nisso, mas para além desse momento, a gente vai começar a evidenciar a necessidade, inclusive, de estar trabalhando questões que então passam desapercebidas. E vou te trazer uma aqui que eu acho que é importantíssima, que todo mundo sabe, mas que todo mundo sabe não, teoricamente está aí, é uma grande dificuldade, mas que a gente, eu acho que acaba naturalizando, que é essa relação do empobrecimento dessa população. A maioria das mulheres não consegue trabalhar porque os filhos não têm um espaço para ficar. Daí, quando a gente foi um pouco mais além, para verificar o que seria, qual o problema maior para que não tenha esse espaço, a gente vê o último marco regulatório que veio, fechou muitas instituições. Só que esse fechamento das instituições implica em essas crianças ficarem fora dos espaços de proteção, logo as mães também são penalizadas por isso. Então, é uma série de coisas que a gente precisa ficar atento, porque não é só a comida. Nós nos damos conta disso quando a gente está lá, no meio das comunidades, quando a gente está lá conversando com uma das mulheres, e a gente percebe justamente isso. A comida é a urgência do dia e é necessária. Vai atender um período, um mês, dependendo do tamanho da família, 15 dias, mas não é só. A gente precisa utilizar deste momento, justamente onde essa pandemia vem para mostrar toda essa pobreza, vem para evidenciar isso, vem trazer à tona de uma forma muito perversa, mas traz à tona. Então, para trazer, para também tratar de uma forma muito objetiva a necessidade deste outro olhar.
É importantíssimo que façamos isso, porque senão a gente ainda corre o risco de estar criando uma ideia de promoção em cima dessa pobreza, que jamais é o que a gente quer fazer. A gente, de fato, tem pensado de uma forma muito cuidadosa, inclusive respeitosa, para não estar trazendo a imagem dessas pessoas, para não estar colocando em nenhum momento criando constrangimento em torno disso, porque a necessidade é sim da gente evidenciar, mas não constranger e atender à necessidade. Como eu te falei, parcerias vêm se somando, eu acho que isso é bem importante de falar, porque quando um projeto ele acaba fazendo de uma forma séria, comprometida, respeitosa, esse trabalho, a gente vê que as pessoas vêm e contribuem e colaboram. E contribuem muitas vezes não somente com a comida, como te disse antes, não é só a comida, são outras coisas que são necessárias, são outras questões que a gente precisa trazer à tona e aproveitar que a gente está ocupando esses espaços. E aí, como sanitarista, não posso deixar de falar dessa relação de um descaso todo, da falta de e é isso mesmo, é a ausência por completo de um sistema sanitário digno para essas pessoas. Existem pessoas, velho, nessas periferias que estão morando à beira, e quando eu digo à beira é muito limítrofe mesmo, dos esgotos. Não existe nada pensado para isso. As pessoas moram, e o que difere, e isso para mim é muito tocante, o que difere a situação de rua para uma pessoa que mora nessa ocupação é uma aba, é um telhado, o que é totalmente desumano. A gente pensar que as pessoas estão nessas condições, e isso não é agora, pela pandemia, isso já vem de antes. Então, ter a possibilidade de estar trabalhando nesses espaços, para além da entrega da comida, mas estar trabalhando, inclusive, o empoderamento dessas mulheres, porque também a gente se beneficia desse tempo, desse espaço que nós estamos lá, para trabalhar essas questões mais a fundo. Precisam entender o porquê estão nesses espaços, precisam compreender qual é a estratégia de organização que já vem historicamente sendo imposta, porque é isso, é uma imposição que as leva a se manter nesse lugar. Essa manutenção de pobreza. E pensando hoje mesmo, Dia do Trabalhador, que a maioria dessas mulheres são trabalhadoras, trabalhadoras informais, trabalhadoras que são trabalhadoras de reciclagem, mulheres que criam seus filhos uma vida inteira, sequer ter um direito, isso é básico, né? E uma carteira assinada, que dá um mínimo de garantia para elas, sabe? Então, é toda uma estrutura que a gente vem pensando, vem organizando, porque parceiros vêm se somando e possibilitam que a gente faça isso, que crie esse tensionamento, esse questionamento diante dessas questões que já estão aí a fundo, dadas. E mais uma vez eu ressalto aqui, mulheres negras, em grande maioria, mais de 80% das mulheres que nós atendemos agora, e já são mais de 500, são mulheres negras. Nesta condição porque isso é uma violência, eu vou trazer exatamente assim, nessa condição de violência nesses espaços que não são minimamente tratados com dignidade. E são pessoas que pagam seus impostos, são pessoas que consomem na cidade, são pessoas que estão trabalhando, então estão gerando renda. E eu fico me perguntando por quê desses espaços serem desta forma? Por que as comunidades, por que as ocupações, elas sequer têm a capacidade de articulação com o poder público, porque o poder público não chega até lá e não quer ouvi-las, e não considera-as como sujeito de direito, se elas estão ali. Muita gente fala isso pra gente. Liguei para um número, para um 156 do município, solicitando o encanamento. E isso é uma história real. Eu poderia aqui enumerar vários relatos referente a esse período que a gente está andando. Assim, uma delas me chamou muita atenção, porque é isso. É uma ponte organizada, é uma taipa, na verdade, organizada com tábuas, aleatoriamente, assim, para poder ter o trânsito das crianças. E daí a gente perguntou, embaixo o esgoto. Eu perguntei, por que vocês não ligaram para um 156? Por que isso ainda se mantém dessa forma? Ninguém veio até aqui. E uma delas falou assim para mim, a gente já ligou, tem protocolos do 156 e até hoje ninguém veio. A única resposta que a gente teve foi, vocês estão num espaço que não é regularizado, logo a gente não pode atender. Então me diga, qual é a perspectiva que a gente tem de avançar enquanto sociedade quando eu chego nesses espaços e as pessoas elas são tratadas dessa forma pelo poder público, por quem deveria olhar, então vamos fazer o contrário, vamos regularizar isso, vamos dar essa possibilidade, vamos pensar diferente. Qual é a possibilidade que a gente tem de avançar enquanto sociedade para fazer a ruptura dessa violência, porque isso é uma violência.
com essas pessoas. Se a gente sequer olha, se esses lugares sequer são pensados como lugares que podem ser, sim, trabalhados de outra forma. E daí eu estou falando dessa relação de um esgoto, no caso a céu aberto, que daí emenda a água, enfim, aquele caos todo que tu pode imaginar. Mas é para além disso, ali tem criança, ali tem vidas, ali a gente está aniquilando sonhos, ali a gente está perdendo pessoas, porque as possibilidades elas vão morrendo dia a dia, a partir do momento que a gente não dá sequer uma outra forma de pensar, que a gente não... É a possibilidade mesmo, eu sempre penso isso. A partir do momento que a gente não produz nessas pessoas, não projeta nelas essa ânsia de sair dali, de olhar diferente. Então a gente vai aniquilando. E eu, enquanto educadora social, educadora popular, sanitarista, mas principalmente enquanto cidadã, me sinto totalmente implicada a fazer essa transformação. Pode ser que não consiga mover muito, mas o pouco que eu, enquanto coordenadora desse coletivo, e a gente, enquanto coletivo, puder modificar, a gente vai modificar. E a gente vai trazer isso à tona e a gente vai evidenciar porque é desumano, isso é violento. É muito mais do que comida. Eu acho que esse processo da pandemia, em alguns espaços, me disse eu ainda tenho tempo. Ainda tenho? Porque senão, falou que era para engrenar, engrenou mesmo. Porque esse processo é para além. Eu acho que quando vem a pandemia, que todo mundo fala, e isso também é importante, fala, olha, cada um na sua casa, mantenha o distanciamento, os hábitos de higiene, nananana. Isso, na periferia, em grande parte, não se dá. Por questões que eu já trouxe aqui, um exemplo, o sistema sanitário, a falta de água na maioria das comunidades, mas principalmente as habitações, que em grande parte são um único espaço para 5, 6, 7, 8 e muito mais pessoas. Não existe esta relação de cuidado. As pessoas não conseguem pautar cuidado em saúde em espaços que desde sempre já vêm estruturados. A gente vai ter que compreender que vai ter uma sensibilização diferente, vai ter que ter um olhar mais cuidadoso para essas comunidades, para as comunidades, para a periferia como um todo. Por quê? Desde sempre, nunca foi pensada essa relação de projetar uma educação em saúde, um exemplo. Educação em saúde. Nunca foi projetado isso, nunca foi pensado. Logo, agora, neste momento de caos, onde a maioria das pessoas fala, e a mídia vende isso, fique na sua casa, tenha hábitos de higiene, tenha cuidado, use máscara, essas pessoas parece que vivem num distanciamento gigantesco. E não é o isolamento social, é um distanciamento histórico, onde o tecido social ele já vem fragmentado e vem desfavorecendo a estes. Quem faz a quarentena, por vezes, nem imagina a condição em que a pessoa que trabalha na casa dela e que os filhos da pessoa que trabalha na casa dela, que moram na periferia, passam. Não consegue compreender, porque não alcança. Então, eu acho que a gente tem que fazer justamente isso. Esse é o meu papel enquanto cidadã, esse é o meu papel agora enquanto sanitarista e principalmente à frente desse projeto, que é um projeto que está atendendo essas mulheres. E a gente vai trazer, depois, como uma prestação de contas, isso foi uma das organizações do coletivo logo do início, vai trazer esses dados. Quantas mulheres atendidas, raça, cor também, assim, a autodeclaração foi fundamental, e tanto que eu te digo, já são mais de 80%. Para além da comida, é muito além da comida, é dignidade. A gente precisa evidenciar o porquê, a faixa etária, a escolaridade, porque tudo isso implica em política pública. E se essas mulheres elas estão sendo anuladas, elas estão sendo invisibilizadas, isso deve ser estratégico para alguém. Mas não é estratégico nem para mim, nem para ti, que somos duas pessoas negras, estão aí na luta para poder fazer essa transformação. É estratégico para alguém. Então a gente vai colocar isso, mundo afora, para que as pessoas olhem e para que minimamente se tenha um movimento. Mesmo que seja para olhar e dizer, olha, de fato, precisamos pensar. Isso já vai ser um grande ganho para a gente. Eu vou deixar de falar porque eu realmente engrenei. Tu me disse que era para fazer isso. e tem uma frase, acho que a Angela Davis, quando uma mulher negra fala, o universo para ouvir essa mulher negra falar. Eu não sei se é dela, mas eu acho que é uma frase, se não for dela, é uma frase muito apropriada para esse momento. E ficaria mesmo aqui todo esse tempo te ouvindo, de fato. Vamos por curto e grosso? Bora. Bora lá? 2 palavras. Bora. 10 perguntas. Eita. Como na... não sei, chegou a ouvir? Bom, mas tudo bem. Alguns fizeram teses, outros fizeram sínteses, outros refletiram, outras analisaram. Mas, enfim, a ideia é 10 perguntas e 2 palavras.
Como naturalizamos o racismo? Mantendo as pessoas nesse lugar de desfavorecimento. Isso beneficia alguém. Esse alguém não sou eu, porque eu sou preta. Raça e nação. Não existe nesse lugar. Racismo e as suas especificidades. Aniquilação da história de um povo. Sobre a herança da escravidão. Está aí, no papel de quem deveria estar fazendo uma gestão para todos, beneficiando a poucos, e os poucos são sempre os mesmos, brancos. Raça e legalidade. Tu acha que existe? É isso. Estado, poder e capitalismo. Só serviram até hoje para nos manter neste lugar. Só que não levaram em consideração que nós tentaram nos matar de todas as formas. Não levaram em consideração que nós iríamos transformar a nossa realidade a partir do lugar em que ocupamos. Racismo e meritocracia. Só serve para justificar a total ausência de políticas públicas e de tudo aquilo que deveria ser nosso. É só para isso que serve. Violência colonial. É quem está hoje fazendo a administração desse país. Por enquanto. Eu tenho que te agradecer muito por esse momento, tá? Que a gente ficou aqui. O tempo já está acabando. Não pode ser real. Não, eu acredito que podemos continuar um pouco mais. Eu tenho uma questão para te colocar. Eu vou colocar e tu faz uma ilação sobre a questão. Toda essa coisa, tudo isso que tu me falou, que mais me bateu é a questão da invisibilidade. E quanto mais tu falava, mais eu não acreditava, porque me parece que tem... Então, esse sistema engendrou uma maneira que ele consegue nos dizer que não existe o que é existente, é isso? O sistema consegue nos mostrar... Assim, é quase uma coisa ilusionista, nos mostra uma coisa que não é real, nós estamos vendo uma ilusão, que o que está atrás da ilusão é a real, e eu vivo uma ilusão, porque... É muito impressionante, parecendo ser muito fácil de saber que 80% dessas pessoas são mulheres negras. Mas algo aí tá fora da ordem. O que tu me dirias? Eu te diria que a gente tem que pensar assim, ó, que a maioria das crianças, os dados falam isso, não sou eu, não é da minha cabeça que está saindo isso. A maioria das crianças na evasão escolar são negras. A maioria das pessoas, tanto mulheres ou homens no sistema carcerário, são negros. Se a gente for pegar os dados das trabalhadoras domésticas, são negras. Se a gente for fazer uma avaliação do número dos homicídios nesse país, os dados são claros. A maioria são jovens negros. E a maioria da população nesse país é negra. Então, tu acha o quê? Que esse projeto, que isso para mim é um projeto que vem tendo sucesso a partir do momento em que a gente não conseguiu ainda romper esse lugar. E esse lugar é o lugar que nos colocam como manutenção da pobreza. Se nós somos a maioria dessa população, a gente ainda não está nos espaços de poder, nós ainda continuamos evadindo as escolas, a gente ainda continua trabalhando para comer, porque é isso, velho. É isso. Quando tu fala dessas mulheres que nós atendemos, a maioria são essas pessoas que estão fazendo somente o necessário, sabe? Não conseguem sequer se projetar num outro espaço, não conseguem pensar em mais nada que não seja a subsistência. Então, isso para mim é estratégico. Isso para mim é estratégico. E essa estratégia de manutenção de poder, a partir do momento que nos coloca, que nos impõe essa condição, essa herança escravocrata colonial, que é isso que tu fala, a mão pesada do colonizador. A partir do momento que nos coloca nessa condição de total desfavorecimento e não pensa em estratégias para que possamos avançar, tendo em vista que até hoje as pessoas debatem cota, se é ou não digno, se sim ou se não, se vale, se não vale, coisas que são totalmente desnecessárias de entrarem para um debate, levando em consideração toda uma restituição histórica. Então,
Veja bem, nós não estamos trabalhando uma perspectiva de invisibilidade, mas sim de invisibilizados. Porque aí a gente tem que falar de mídia, aí a gente tem que falar totalmente relacionado ao capitalismo. Aí a gente vai ter que falar sobre toda uma estrutura, e aí entra o racismo estruturando tudo isso, que é o racismo na sua forma mais perversa, que mantém essa população nesses lugares. E eu falo isso para ti enquanto uma mulher negra, e que sabe dos seus benefícios por ter a pele um pouco mais clara, e que é um absurdo, mas que utilizo deste lugar que foi aberto para mim, para poder mostrar às outras que a minha família, minha mãe é negra, pele de tinta. E aí? Eu esqueço de onde eu venho? Porque a sociedade fala para mim que a possibilidade que eu tenho de transitar é maior? Não. Eu utilizo desse espaço para abrir para os meus, para todos os meus. Porque eu acho desumano a gente contabilizar ano após ano milhares, centenas e milhares de corpos negros caídos, e a gente, este ano, ainda vai ter uma surpresa muito maior relacionada a isso, uma vez que esses dados, essa subnotificação relacionada ao Covid está tão gritante, porque não fala desses corpos negros, periféricos. Porque ninguém vai ter o governo, acho que é importante a gente falar sobre isso, que já que tu está falando de invisibilização, é isso, também é estratégia. Não vai querer pagar, e é isso, porque já disse, numa relação de capital, novamente, é muito caro pagar esses testes. Não vai fazer isso na população em situação de rua, que a maioria é negra, então a subnotificação já entra aí. Não vai fazer isso na maioria das pessoas que saírem das comunidades, por quê? Porque para eles é uma relação de capital. Porque corpos negros, se não formos nós, enquanto negros, pautarmos essa situação e colocar isso como algo importante e trabalhar para que entre como política pública e para que saia desse processo de invisibilização. E quando eu te digo desse processo, deste projeto que a gente comenta desde o início da nossa conversa, nada acontece. Isso só se movimenta porque nós, negros, fazemos isso. Porque todos nós, desde muito, fizemos isso. Muitos de nós morremos, muitos. Então, é nossa obrigação, André, minha, tua e de todos os outros que tiverem a possibilidade de se movimentar e fazer algo pelas comunidades, por onde nós habitamos, pelas famílias, por todos, até por aqueles que ainda não sabem que sofrem com isso, porque fazem parte desse projeto. E é onde o projeto dá mais sucesso, quando tu sequer consegue questionar o lugar onde tu está, quando tu sequer consegue perceber que isso está sendo feito para se manter, para te manter ali. Então, é nossa obrigação moral, a nossa obrigação social, é a nossa obrigação enquanto cidadão desconstruir isso e pautar e lutar para que isso venha a ser rompido. É necessário que a gente faça isso. Caso contrário, a gente vai estar dando ainda mais margem para essa manutenção que historicamente nos coloca nesses espaços e que está nos matando. É importantíssimo que a gente perceba isso e que, se não for através da educação, se não for através da cultura, se não for através de toda essa organização sistêmica pensada com as especificidades, que era o que tu trazia anteriormente, de fato, a gente vai fazer parte desse movimento violento que nos coloca nesses lugares, porque quer que ali nós permaneçamos. Eu acho que é um bom momento mesmo para a gente estar trabalhando essas questões a partir de quando a gente já consegue sair das comunidades, vai até a universidade e volta com esse olhar mais crítico. Eu sempre falo, por onde eu transito, que tem uma palavra que auxilia em todo esse processo de transformação, é por quê? É perguntar por quê. Por que sempre foi assim? Por que aqui falta água? Por que o esgoto continua aqui? Por que a escola aqui, o serviço de convivência fechou? Por que a gente não tem uma creche decente para as crianças? Por que a gente só trabalha para colocar a comida na mesa e não consegue sequer pensar em um espaço de lazer? Por que cinema só vai acontecer uma vez por ano, quando muito? Por que a gente sequer consegue comprar uma roupa nova? Por quê? Por quê? Por quê? A partir do momento que a gente fala o porquê, a partir do momento que a gente começa a questionar, a gente começa a entender essa relação da desigualdade gritante, violenta nesse país, que nos coloca nesses espaços como manutenção de pobreza. Então, é necessário, sejamos críticos e enfaticamente críticos, porque caso contrário a gente não rompe nada. Façamos isso. Eu penso desta forma e é isso que me move, enquanto cidadã. Mais uma vez trago isso, porque às vezes as pessoas perguntam, à frente do projeto, principalmente agora, o que tu ganha com isso? E eu sempre respondo, eu ganho a tranquilidade de ir para minha casa e saber que irmãos meus, que sequer compreendem, que fazem parte desse sistema perverso, hoje vão ter uma comida no prato.
É isso que eu ganho. A tranquilidade de saber que o meu povo vai estar assistido por um tempo. Isso é necessário. Se não for isso, meu velho, se não for nós por nós, não vai ser ninguém. Nunca foi. Acho que é isso. Boa. Nós por nós. Essa é a ideia. Daiana, eu ainda gostaria de te ouvir um pouco mais, saindo um pouco dessa análise do momento. Eu gostaria que tu pudesse fazer uma reflexão, não projeção, e não também futurista, nada disso, e não também como se a gente tivesse o poder da... mas eu queria que tu falasse um pouco de um movimento que tu está dentro do núcleo do movimento, desse movimento, o qual eu vou te falar, que me parece que não pode, aqui um pouco à frente, ser igual como foi. Esse movimento da sociedade civil, como está se dando, ele está de uma maneira... O que tu pensas isso de uma maneira mais macro, mais de massas? Há a possibilidade dessa conexão norte-sul, centro-oeste, agora o caos que está em Amazônia, em virtude de várias questões, que é dentro de todo o teu contexto que tu falou, pela região, pela pobreza, pela falta de tudo que tu falou. Tudo que tu falou, ele pode ser macro no Brasil, nas regiões mais pobres, que não tem nada, nunca tiveram investimento em saúde, etc. Tu acha que a sociedade civil, num segundo momento, logo à frente, vai poder pensar numa rede de massas de solidariedade, com essa intenção que esse momento possibilitou, de várias pessoas se conectar, que não se conectavam, as redes que já se conectaram ampliaram as suas redes, porque as demandas são muito maiores do que eram, porque já estava faltando tudo, já, né? O que tu imagina? Eu acho importantíssima essa sua pergunta, porque sim, isso é uma das coisas. Primeiro de tudo, porque eu tenho ouvido muito quando falam assim, ó, quando a gente voltar à normalidade. Que normalidade é essa? Se a gente está falando só do momento, um período de evidenciar a pobreza. Então, para mim, voltar à normalidade, voltar a esse sistema perverso, não é o correto. Eu acho que a partir deste momento e a partir desse ponto, porque isso é um fato histórico, né? Em que as populações elas vão sofrendo tanto com isso e que a sociedade civil, porque isso é importante mesmo trazer. Quem está fazendo toda essa organização, isso a gente pode ver aqui em Porto Alegre e em outros lugares, é a sociedade civil. A partir do momento em que a sociedade civil ela se organiza e começa a atender essas comunidades, atender essa população e a olhar esses problemas e compreender são os porquês, novamente, a compreender toda essa relação de desestrutura e como isso se fragmenta e não se dá relacionado a políticas públicas, a gente não vai voltar a essa dita normalidade. E esse, para mim, é o maior ganho neste momento de pandemia. É o ganho de consciência das pessoas. Porque muita gente, tem muitos coletivos e são muitas organizações fazendo isso de norte a sul do país. Claro, alguns lugares estão sofrendo mais com isso. Tu traz muito bem esse exemplo de Manaus, e vem Manaus, vem Rio, vem São Paulo, vem sofrendo muito mais, mas também pensando num contingente populacional, onde isso parece que foi um rastilho de pólvora, né? Onde começou a atingir, e São Paulo eu acho que é um bom exemplo para a gente trazer isso, já que tu amplia para além do sul aqui de Porto Alegre, que é a maioria das pessoas contaminadas, isso tem aí. Podem até procurar, na internet está disponível, tem alguns sites, uma Folha de São Paulo e outros sites que trouxeram esses dados. A partir do momento em que começa a ter a contaminação nas comunidades, nas favelas e nas zonas nobres, a maior população contaminada é onde tem os mais ricos, mas morrem os que são mais pobres. Então, se não é ainda a iniciativa da sociedade civil, e, claro, algumas iniciativas do terceiro setor, mas nada pensando que venha diretamente do governo, e aí a gente poderia começar a debater política, que eu acho que seria interessantíssimo, mas nós iríamos ultrapassar, inclusive, o período que o Instagram nos possibilita de conversa. Então, a partir do momento em que a sociedade civil ela se organiza e começa a evidenciar isso e começa a questionar essa desestrutura, e falo disso porque é justamente aí que a gente tem que bater, porque isso não é a normalidade. Quando a gente chega nas comunidades e vê a forma como está, quando a gente fala de São Paulo, que a maioria que está morrendo são nas comunidades, são negros, são pessoas negras, e tem que falar disso, tem que bater nisso o tempo todo, tem que falar sobre isso num país racista, estruturalmente racista, que não pensa em nada, que seja consistente para a sua população, para a sua comunidade negra, a não ser o lugar de desfavorecimento, ponto histórico, a gente já trouxe isso.
Se a gente não pensa desta forma, a gente vai querer voltar para essa normalidade. Mas isso não vai acontecendo. Eu tenho certeza que não vai acontecer. Porque a sociedade, da forma como ela se organizou e da forma como ela vem sendo tocada, ela não cabe mais nela mesma. Já se esgotou isso. Eu acredito que já se esgotou. É justamente isso, esse reflexo de toda essa ganância. E aí, agora a gente pode até falar exatamente isso. As pessoas pautando a economia enquanto a gente está perdendo vidas. São quase 6 mil mortos no país, se é que a gente já não passou disso hoje, e ainda se pensa em abrir comércio. Como é que tu acha que a gente vai retornar a um processo de dita normalidade se a gente sequer está olhando para as pessoas com o mínimo de dignidade? Se acham que definitivamente a gente precisa retomar um projeto de economia, primeiro então vamos garantir a vida dessas pessoas com o mínimo de estrutura, mas para além da sociedade civil, para além desses coletivos que estão aí de norte a sul se organizando. A gente já tem dados, a Organização Mundial da Saúde está aí, fala isso todos os dias. Mas daí, novamente eu te digo, é um projeto estratégico sempre pensado em torno do capital, que não valoriza corpos, e os corpos negros ainda pior. Porque a gente ainda sofre isso dupla, triplamente. Então, para mim, vai ter sim um movimento. E é isso que eu acredito, e é isso que a gente, enquanto coletivo, tem pautado muito. Eu acho que esse movimento ele já está acontecendo. Claro, levando em consideração ainda todo esse projeto, essa projeção, essa linha de projeção da contaminação e do cuidado e dessa necessidade que a gente, enquanto população como um todo, precisa ter, não vai ser pautado isso nesse momento, mas isso já está acontecendo. E a ruptura desse processo de violência, e aí volto novamente a todas aquelas questões, a ruptura disso vai se dar porque a sociedade civil está organizada, está olhando. Precisa ter um ganho de consciência melhor? Precisa, mas isso é histórico, a gente nunca teve uma unanimidade. Essa questão da unidade é importantíssima, mas a gente sabe o quanto é custoso, o quanto isso ele é moroso, porque a gente não anda da mesma forma. O ganho de consciência para uns é diferente do que para outros, mas a partir do momento em que a gente minimamente consegue estruturar e compreender que aquele normal, aquele não pode mais votar, eu acho que a gente já está assim avançando. Eu confio nisso, eu acredito nisso. E definitivamente não tem como voltar para aquele lugar. Porque foi aquele lugar que nos trouxe até esse rompante que foi necessário um vírus desta magnitude, desta violência que está matando tanta gente, para fazer assim, para as pessoas entenderem mesmo, inclusive, essa relação da política com isso. E quando eu digo política é porque todos nós somos sujeitos políticos e é necessário compreender isso. Está aí um presidente que fala que isso vai passar e que ele não é um coveiro e que, enfim, as pessoas que lidem, que lutem com isso e que é necessário abrir o comércio. E em contrapartida a gente está vendo gente passando fome, em contrapartida a gente está vendo a organização da sociedade civil que está dando conta disso, então é por isso que eu te falo, essa ruptura ela pode ser lenta, mas ela vai se dar com muita qualidade e quando isso ocorrer, quando na verdade a gente ultrapassar esse processo, a gente não volta mais para lá. Isso a gente não volta. E eu acho que este é o nosso ganho. Talvez esse seja o nosso primeiro passo para essa transformação, para essa modificação. Eu boto muita fé nisso, eu confio muito nisso e é isso que me move. Bora. Passaríamos, né, talvez o horário do Instagram, porque esse caldo que trazes é um caldo muito crível e para a gente continuar refletindo e fazendo as coisas acontecer. Eu vou continuar nessa mesma linha, vou passar do Instagram um pouquinho, porque a gente engrenou aqui. Eu queria te perguntar uma coisa mais crítica. Eu sei que tu falou da política, mas é uma dúvida também que eu tenho, e eu queria que tu pudesse fazer uma reflexão. É bem do que nós estamos falando, é nada além. O que me parece que talvez o Brasil não teve muitos momentos históricos de total empoderamento da sociedade civil. Como talvez em alguns outros momentos históricos em outros países tiveram isso, não sei se isso é grande ou pequeno na perspectiva de uma mudança real, no tecido todo, nas instituições públicas, etc., nas instituições privadas. Tu acha que esse momento vai viabilizar, talvez, essa consciência e essa organização para talvez ter realmente uma mudança no tecido, assim, uma mudança na perspectiva a longo prazo? Eu digo de outros países, eu fico sempre pensando nos irmãos latino-americanos, eu creio que eles têm uma diferença sobre essa realidade de poder público, privado, sociedade civil, organismos sociais civil, gestão disso, e sabe, me parece muito mais fluido com os irmãos essas relações.
sabe? Essas marchas, essas eloquências de tomadas de ruas e de ações que se tem, né? Que a gente vê no longo da nossa geração, por exemplo, que no Brasil é muito bem menor em proporções. Fora algum outro momento histórico que se viu também que teve uma manipulação mediática do poder, enfim, é complicado, talvez, aquele contexto, mas ele aconteceu e ele tem algum caldo positivo. O que tu poderia pensar? De uma forma bem crítica mesmo, André, pensando nessa relação, para mim, primeiro de tudo, a gente tem que pensar que o Brasil ele é um país continental. E sendo continental, vai ser difícil a gente ter esse olhar de norte a sul. Tendo em vista algumas situações mais extraordinárias, assim, e que implicam em algo que nos coloque nesse viés comum, assim, para as lutas, é difícil mesmo a gente ter esse pensamento único. E aí entra novamente essa relação da desigualdade, do acesso à informação, da estratégia midiática de posicionamento, que não permite que as pessoas tenham o benefício da crítica e, obviamente, elas vão ser tensionadas a um determinado lugar. E quando tu fala da América Latina, eu quero te dizer que, para mim, o que bate direto aqui, e finalizo com isso, porque é aí que a gente tem que pensar, o pensamento conservador desta população, ela se dá ainda por conta de um reflexo da colonização violenta e brutal, mas a colonização, neste momento que eu trago, é da mente, que está aprisionada até hoje, porque não nos dá a possibilidade de reflexão e de questionamento desses lugares. Enquanto a gente não tiver isso, enquanto nós não conseguirmos nos estruturarmos e saber das nossas lutas, saber da nossa história, tem a aniquilação, todo um projeto de aniquilação da história de um povo. Quando tu não fala da história desse povo, tu está corroborando, tu está contribuindo para que dê continuidade a essa perversidade. Então, para mim, fica muito objetivado. É isso. A gente está com as mentes colonizadas. A gente tem que fazer a ruptura disso, porque, caso contrário, vão sair de verde e amarelo, sacudindo bandeira, achando que é a melhor coisa que existe. E na semana seguinte não vão ter um respirador para utilizar no SUS. E o pior ainda vão sair para as ruas querendo, sim, a privatização do sistema único, que é modelo a nível mundial, premiadíssimo, reconhecidíssimo, porque não conseguem reconhecer, porque não tem, e na verdade não é nem reconhecer, porque não tem conhecimento, porque não tem a informação necessária. E este projeto é um projeto que está nos matando. Já historicamente vem nos matando, vem nos aniquilando, porque a gente não consegue se ver. A gente não reflete em lugar nenhum. Agora, muito recentemente, que nós começamos a ter um outro movimento. Mas eu vou discordar de ti em parte, só quando tu me fala que as organizações da sociedade civil, elas não se dão. Eu acho que muito do que se tem hoje, inclusive o SUS, é por conta de uma organização que vem do movimento da sociedade civil, depois passa por uma reforma sanitária, e aí a gente chega nesse sistema amplo e extremamente importante, que é quem está dando conta agora, neste período da pandemia, de todas essas pessoas, inclusive daqueles que acham que não. Porque, enfim, a gente poderia falar de SUS, só de SUS aqui, num outro momento. Acho que é bem viável fazer isso. Enquanto sanitarista, eu faço questão sempre de trazer a importância desse sistema, porque as pessoas também, por falta essa organização da desinformação, elas também questionam aquilo que as cuida, aquilo que as beneficia. Então é importantíssimo que a gente compreenda que é a colonização das mentes. A gente tem que fazer esta ruptura. Enquanto a gente não fizer isso, André, a gente está perdido, a gente está falido. Enquanto sociedade, a gente está falido. E não adianta a gente querer ter modelo da Argentina, está aqui do nosso lado. Não vai adiantar, a gente não vai conseguir alcançar isso. Argentina, o próprio Chile, e aí tem a luta das mulheres, a luta pelo aborto, aí tem várias outras coisas, sabe, que a gente poderia estar pensando, que já vem, há muito tempo vem nessa linha. Parece que agora, quando chega aqui, estoura, assim, ó. Vem justamente, é o que nós falávamos antes, para evidenciar todo esse sistema. Então, para mim, o que, de fato, fica aqui, e para refletir mesmo, é isso. Esse processo de violência da colonização dessas mentes que não conseguem ter essa clareza, e vou usar esta palavra mesmo, porque é isso que ainda utilizam para a gente, essa clareza para romper com essa violência, e nos colocam nesses lugares. Mas a gente está avançando, estamos avançando, e vamos avançar ainda mais. Confio nisso. Um beijo, muito obrigado, Daiana Santos. Eu que agradeço. Foi um prazer. Procure nas redes sociais, quem quiser saber mais a respeito do projeto que está sendo feito, está lá, está disponível. Depois tu até pode botar aí o @DaianaSantos. Acho que é importante para que as pessoas conheçam um pouco mais. Eu fico disponível. Para mim é um prazer e é importantíssimo ter a possibilidade de estar nesses lugares.
debatendo essas questões, André. Eu acho que isso é fundamental. Porque, como eu te falei, é muito além de um prato de comida, é muito além, é muito além. A gente tem que debater outras questões estruturais. E esses espaços são fundamentais para isso. Até! Um abraço. Um abraço!